Começando mais um Mi Casa, esse podcast que veio para trazer coisas, para desvendar todos os mistérios de casa, construção, o sonho da sua vida, que é a sua casa, o seu lar, né, Matheus? E hoje a gente trouxe um cara aí que é sensacional para falar de arquitetura, é um arquiteto conhecido no meio aí, de programas de televisão, inclusive, né? Boa noite, Cassião. Mas antes disso, vamos dar uma boa noite aí. Como é que você tá, Matheus? Tudo certo, graças a Deus, estamos bem aí. Hoje a gente tá aqui com praticamente um super-homem da construção civil, né? O cara é tudo. Ele é arquiteto, ele é jornalista, é colunista, é apresentador, ele é o cara. É tudo. Mas antes disso, Rodrigão, como é que você tá hoje? Tô bem, muito obrigado. Tô aqui a fim de conversar com o nosso convidado de hoje, que o cara, além de ser arquiteto, demonstra ter muito empreendedorismo aqui na veia. Eu quero fazer umas perguntas também sobre isso. Tenho certeza que hoje vai dar bom. Ele que é arquiteto, então, arquiteto oficial do programa da Eliana, colunista no portal PiniWeb, que é um canal voltado ao mercado da construção, engenharia e arquitetura, âncora no Viva Decora, host de podcast e eu não sei que horas ele dorme. Seja bem-vindo, Bruno Moraes. Obrigado pelo convite. E pela apresentação, né? Vocês falaram de mim muito melhor do que eu sou. Mas é isso aí, cara. Aqui, esse podcast, a gente tenta trazer coisas que o mercado não fala pro cliente, né? Hoje, com a informação, com a internet tem informações, mas nem todos os canais são confiáveis. Então a gente tenta trazer profissionais sérios do mercado pra gente debater temas que muitas vezes estão fechados dentro das empresas e as pessoas caem em golpes, caem em coisas por simples fato de não ter esse conhecimento, né? Então a gente gosta de trazer informação, dicas de decoração, dicas de investimento, que a gente trouxe um episódio aí na semana passada de como organizar o patrimônio da família. Então o objetivo essencial é esse, levar informação para o público e de uma forma descontraída. E você aí é uma lenda aí do mercado aí, com tudo que você faz, e estamos muito felizes com a sua presença. Não, obrigado pela apresentação. Eu acho que é isso mesmo que você falou. A gente tem muita informação na internet, né? Muita. Então as pessoas se perdem. Então você precisa ter um filtro ali. O canal de vocês precisa ter uma curadoria, né? Isso. A gente tenta aqui afunilar as coisas, desmiuçar para deixar o mais didático possível para as pessoas, né? Então a gente já teve episódios aqui com empresas de imóveis, já teve com outras marcenarias, que a gente também tem marcenaria, né? A gente já falou de crédito, a gente já falou de todas as etapas e já fez episódios compilando tudo isso também, né? Para o passo a passo para as pessoas. Então cada vez mais a gente quer trazer pessoas de renome para reafirmar essas informações e trazer com certeza novas experiências, né? Mas antes disso eu queria que o público te conhecesse um pouquinho mais. Para quem não conhece o Bruno Moraes, é conhecido no meio, né? Por todos os canais que você está, que é mais famoso no ramo da arquitetura, né? Mas para o consumidor lá de casa, nem sempre todo mundo tem essa familiaridade, né? Então, quem é Bruno Moraes? Como você começou na arquitetura? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Antes de chegar a ter tudo isso de negócio, a gente vai falar, pessoal, a gente vai falar de como é a obra lá no programa da Eliana, a correria, os problemas que dão, os perrengues. A gente vai falar das soluções do escritório dele. Tem um aplicativo muito legal aí para gestão de obra, controle de custos. A gente vai chegar lá. Não perca, fica aí até o final. Vamos falar um pouquinho sobre Bruno Pessoa agora. Tá, vamos lá. Na verdade, eu não sabia se eu ia para arquitetura. Isso não era uma coisa muito definida até o terceiro colegial, vamos dizer assim. Sempre gostei muito de música. Comecei a estudar música com 8 anos de idade. Então, foi até engraçado como eu comecei, porque eu estava conversando com uma pessoa que tocava e a pessoa estava afinando o violão. Eu tinha, acho que 7 anos na época, não sei. Mas eu tinha menos que 8, porque eu lembro que a minha primeira aula começou com 8 anos. E a pessoa estava afinando o violão, aí num certo momento eu falei, tá bom. Aí a pessoa foi lá conferir, opa, como que você sabe, né? Vamos fazer um teste de novo. Daí ela foi para a próxima corda ali, foi indo. Daí eu falei, daí ela falou, me avisa, né, quando você acha que tá afinado. Daí eu falei, agora tá afinado. Ela foi conferir de novo, tava afinado. Ela falou, acho que você tem ouvido absoluto. Ela falou, vou conversar com a sua mãe, talvez você tem um dom pra música. Dom pra música. Aí pronto, aí entrei de cabeça. Eu fiz violão popular, estudei violão clássico, fiz conservatório, fiz aula de música. Legal. Gostava pra caramba. Gostava não, gosto.
né? Eu só não segui como carreira, segui como hobby. E aí quando chegou no terceiro colegial, mas no terceiro não, lá pro segundo já eu comecei a pensar, né? Pô, e aí, será que eu vou seguir músico? Não é uma profissão Tem fácil, aquele né? paradigma, né? Não, e não é uma profissão fácil, porque ou você dá muito certo, dá muito errado, né? Exatamente. É É difícil meio viver de complicado. música, É né? difícil viver de música. E aí eu sempre fui muito ligado à arte, assim, né? Acho que no contexto, assim, minha família, tem até professores de música, meu pai gosta de pintar, meu pai A arte veio no sangue, então. meu pai fazia restauro, mas tudo por hobby. Então sempre gostei, eu tive um pouco essa veia artística, mas eu nunca linkei isso com arquitetura. Na verdade, eu acho que se me perguntasse naquela época a diferença de arquiteto e engenheiro, eu não saberia responder. E aí eu fiz o famoso teste vocacional, né? E aí vai lá e saiu 3 profissões: designer, arquitetura e publicidade. Publicidade é uma coisa que eu gosto muito ainda. Eu me identifico em vários momentos ali na empresa criando coisas de publicidade, tudo. E eu fiquei bem na dúvida ali na hora, né? Puta, será que eu arquiteto? Mas o que é arquiteto? E aí eu tive uma sacada boa. Acho que talvez muitas pessoas estivessem com essa dúvida. Se fizesse o que eu fiz, eu dou como conselho. Eu entrei em contato com alguns escritórios. Falei, posso trabalhar 5 dias de graça aí? Você fez isso mesmo, velho? Todo mundo fala isso, não, chega pro cara, fala, eu trabalho de graça pra você, e aí você vai ver o que vai acontecer. Eu Você achava fez que era isso só mesmo? história, velho. Pra ficar bonito. Não, aí eu fiquei 5 dias lá trabalhando com designer, 5 dias com arquiteto. Aí com o arquiteto foi legal, porque daí não era nada que eu imaginava. Na verdade, eu fiquei até meio frustrado, porque eu imaginava, tipo, fazendo coisas à mão, indo pra obra, e a pessoa que eu fiquei lá ficou o tempo todo trabalhando ali no computador. Aí depois ela me levou, vou te falar, ó, tem vários leques, né? Você pode mais ir pra obra, tem gente que trabalha com criação, faz as coisas à mão, enfim. E aí ela foi me dando as diretrizes. Mas foi a melhor coisa, porque eu vivenciei no dia a dia o que seria aquela profissão. Tanto é que tem um cliente lá do escritório que a filha dele ficou uns dias lá no escritório, que eu contei isso pra ele, ele falou, puta, ela não pode ficar aqui, porque ela tá na dúvida se ela quer fazer arquitetura. Eu falei, lógico. Então foi a melhor coisa. Aí eu tomei a decisão, vi que tinha tudo a ver, assim, com o teste dele deu designer, arquitetura e publicidade. Ele é pouco criativo, né? Deu pra notar, né? Tudo voltado à criação, né? Tudo voltado a... E aí foi o primeiro contato que você teve com a arquitetura, foi ali, você gostou e falou, é isso que eu vou fazer, e foi buscar a faculdade para fazer. E é legal, assim, que eu lembro direitinho, primeiro dia de aula, o professor pergunta, por que vocês estão aqui, né? Porque vocês escolheram arquitetura. Acho que metade da sala respondeu, porque eu gosto de desenhar. E eu já tinha um monte de respostas, assim, porque eu fiquei 5 dias, né? Porque eu gosto, porque trabalha com isso, porque faz aquilo, porque dá para fazer visita na obra, porque trabalha com layout, porque daí o AutoCAD, porque não sei o quê. Falei, pô, você já fez uma pesquisa, né? Então eu tinha muita certeza ali do que eu queria fazer. E hoje eu não tenho mais dúvida nenhuma, eu gosto muito do que eu faço. Não me arrependo em nada. E querendo ou não, você acabou indo pra publicidade também. Também. Né? Com a coluna que você tem semanal ali no portal, né? Sim, querendo ou não, só isso também, né? Tanto o programa como as redes sociais, que você acaba trabalhando. O podcast que tem também, né? Eu ainda... eu sempre gosto de fazer coisas diferentes lá no escritório. Hoje eu vejo muita gente fazer isso, mas no começo eu vi até pessoas pedindo autorização, eu posso fazer, copiar. Eu fazia plaquinhas, assim, de colocar nas obras de apartamento que a gente está reformando, desculpa pelo transtorno, vizinho. Por exemplo, tem uma coisa que eu faço, que ainda não vi muitas pessoas executarem. Eu faço uma sacolinha para os vizinhos, uma carta que eu assino, e aí eu criei uma playlist, que daí é uma playlist para ele escutar enquanto a gente está fazendo barulho, e uma outra para ele escutar enquanto ele está relaxando lá na casa dele. E aí eu falo, a gente está otimizando o cronograma nessa etapa aqui para fazer barulho, então vai ser inevitável, mas é por causa de um sonho do seu vizinho. Eu coloco o nome das pessoas, porque eu acho que tem que ter uma relação ali,
e aí quem que vai estar responsável pelo meu escritório aqui vai ser o fulano, aqui tá o telefone dele se você precisar. E Cara, aí, que cuidado. aí né? a gente põe uns doces nessa sacolinha e a gente distribui para todos os vizinhos, de cima, de baixo e dos lados. Mas nem fudendo que eu vi alguém fazendo isso, velho, aqui, né? Mas é uma sacada genial, porque o cara vai olhar assim e vai falar, porra, não tem como reclamar, né, cara? Porque política. barulho é chato, não tem como, mas não tem como você fazer uma obra sem, né? Sim, não tem sim, jeito. Não tem jeito, é inevitável. Então, o que você inevitável. fez é pegar uma dor que ela existe e falar, deixa eu dar uma minimizada, o cara tem com quem falar se tiver excessivo, né? A gente Então- diminuiu muito as reclamações com barulho, que eles entenderam. É aquela história, alinhar a expectativa, né? Uhum. A gente tá falando que no começo vai ter barulho, ele já tá esperando aquilo. Então a gente já alinhou a expectativa com o vizinho. Então a gente diminuiu a quantidade de reclamação e a gente conseguiu captar outros Eu ia clientes. falar exatamente isso. Eu ia falar, e já divulgou Nossa, pra velho, 6, eu nem tinha pensado nisso. pelo menos pra 6 clientes novos ali, o cara vai Ah. falar, pô, esse cara é bom, né? O cara se preocupa com o vizinho, com Exatamente. nos mínimos detalhes. Então imagina com o meu projeto, né? Então são coisas, são pequenas coisas, mas são grandes coisas para as outras pessoas. São pequenas ações que a gente faz, É né? um detalhe. Você falar quanto que isso tem de custo, é quase nada. Quase É zero. quase zero. Criei uma playlist. Que custo tem isso? Eu fiz uma carta, eu imprimi, gastei uma folha de sulfite, né? Uma folha 4. E o resto Os é docinhos, o docinho é sacola. o mais caro é o docinho. O mais caro é o docinho. Então mas não é nem a questão de custo, é se preocupar, né? É a Exatamente. questão da empatia ali, se colocar no lugar da outra pessoa. Legal. Top. Mas antes de entrar no detalhe, vamos passar um pouco por como você começou a sua carreira como arquiteto. Você começou trabalhando em algum escritório. Hoje você tem seu escritório próprio, né? Como foi essa É que a gente jornada? vê os arquitetos aqui chegando já bombadão, É. e aí o arquiteto, às vezes, que também tá ouvindo a gente aqui, que tá começando agora, ele fala, porra, mas e aí, como que eu chego lá E também, eu tenho né? certeza que muitos que estão agora se formando em arquitetura devem ter passado por esse mesmo processo que você passou, de dúvida, de não saber Sim. o que fazer. E às vezes tá lá fazendo arquitetura, mas não era aquilo que ela queria. Sim. Eu passei por outros escritórios, tem escritórios conhecidos aí, trabalhei com muito parte de criação. Inclusive, isso é uma coisa que eu reparo até quando eu estou contratando pessoas no escritório. Eu vejo muita gente que às vezes já quer sair da faculdade e montar, não estou falando que está certo ou que está errado, mas é legal você ter uma Vivenciar, experiência, né? vivenciar as coisas. E às vezes até, por exemplo, de obras, eu às vezes prefiro contratar uma pessoa que teve algum problema, uma empresa que fechou, às vezes, que o cara vai ter todo o histórico de o que não pode fazer, do que aquele cara que, tipo, deu tudo certo, porque daí ele vai ser super autoconfiante. Então, eu fiz questão de, vamos dizer assim, de passar por tudo isso daí. Então, trabalhei em vários escritórios de arquitetura, desde a época de estágio, depois que eu me formei. Trabalhei com construção sustentável, estava bem no início aqui no Brasil. Então, trabalhei no escritório, participei do maior projeto sustentável da América Latina. Daí eu prestava consultoria sustentável. Aí eu foquei muito na parte de projeto e criação. Tanto é que naquela época eu já comecei a trabalhar. Eu fazia faculdade à noite. Eu trabalhava num escritório de arquitetura no meio período, trabalhava num outro escritório de consultoria sustentável à tarde, fazia faculdade à noite e pegava a obra de madrugada. Você já era maluco, então. Ele já era cheio de trabalho desde novo. Então ele só manteve o ritmo. Então, assim, eu tive uma boa experiência assim, de bagagem da parte de projeto. Aí chegou num certo momento, principalmente que eu comecei eu comecei a trabalhar muito cedo, assim, eu falo trabalhar, assim, vender Bruno Moraes Arquitetura, tá? Acho que no segundo ano de faculdade eu já estava assinando projetos importantes, assim, na Avenida Paulista, projetos comerciais como Bruno Moraes Arquitetura. Eu era estagiário. E aí muitas pessoas me conheciam por essa parte de criação, projeto e tudo mais. E aí chegou num momento que, quando isso se transformava numa obra, eu comecei a indicar algumas pessoas que eu conhecia. Isso começou a me incomodar, porque eu tinha um feedback negativo disso. Indicar pessoas do quê? Se diz fornecedores? Não, para executar a obra, Tá. tá?
Então, por exemplo, eu indicava uma pessoa e o cliente falava, pô, foi tão legal a parte de projeto, mas você indicou uma pessoa de obra, a gente queria tanto que você fizesse obra. Eu falava, mas eu não tenho condições de fazer obra, eu trabalho em outro lugar, enfim. Então isso era uma coisa que ia me incomodando. Aí eu falei, você quer saber, eu vou me especializar em obras. Então, eu fiz uma pós de gestão de obras e cessei o meu contrato com o escritório de arquitetura e fui trabalhar em construtora. Só que eu entrei na construtora, arquiteto, aí o pessoal me colocou lá para fazer projeto, tudo, e meu foco era obra. Aí eu já comecei coordenando algumas obras. Quando eu saí de lá, eu já estava coordenando os coordenadores de obra, né? Então a gente pegou uma obra grande, ele tinha mais de 100 funcionários, eu estava coordenando os engenheiros. Os engenheiros ficavam putos, porque era um arquiteto, né? Tipo, o que o arquiteto tá vindo coordenar? E então eu tive uma boa experiência assim de gestão, tá? Desde salário, de cronograma, tudo. Foi uma escola, assim. Uhum. E aí... Tudo isso foi formando sua bagagem, né? Foi formando a bagagem e assim, desculpa. E aí eu vendendo os projetos e aquela história me incomodando. Os clientes falando, não tá dando certo, tá dando certo. E eu sabia o que não tava dando certo, né? Então, e eu dava uns feedback e não acontecia. E aí foi quando eu decidi de abrir meu escritório, mas com não que o escritório, vamos dizer assim, eu já vendia como Bruno Moraes Arquitetura, eu tinha um escritório, mas abri uma sede com um departamento de obras. Aí que eu decidi, aí eu aluguei a primeira sala comercial e daí tem departamento de compras, coordenador de obras, supervisor de obras. Então eu já comecei com essa estrutura. Então a virada de chave ela já se deu de um escritório que acompanhava obras. E também a sua vida empreendedora já como foi aí já de cabeça. Antes disso eu tinha um escritório que eu vendia projetos. Tá? Assim como qualquer maioria dos escritórios, né? A maior parte, tinha um CNPJ, já tinha 2 pessoas que me ajudavam, né? Mas tudo home, mas tinham 2 pessoas. E eu fiquei pelo menos uns 10 anos, assim. E aí, quando eu decidi, que eu falei, alugar a sala comercial, eu já decidi não quero só projeto. Eu quero vender obras e de uma forma organizada. Uma coisa diferente do que tem no mercado. Pegou toda aquela expertise de construtora, que tem que ter gestão de obras, senão falha, né? Porque a construtora ela trabalha com muito antecipação de dinheiro e organização e gestão, né? Porque você não tem todo o dinheiro antes da obra, né? Você tem que saber trabalhar ali com o dinheiro ao longo do tempo, captar muito recurso de banco, né? Então, tem que saber gerir, né? Então, você pegou aquilo e falou, puta, esse modelo serve para me fazer obras de apartamentos, de residências, né? E eu consigo aplicar isso já abrindo um escritório totalmente com um diferencial da maioria dos outros, né? Na qual você já tem uma equipe mesmo de obra. Foi isso mesmo. E assim, eu acho que a experiência, inclusive, da construtora que eu trabalhei, que ela trabalhava com obras corporativas, eu acho que não poderia ser um melhor exemplo. Por quê? Porque o corporativo, ele aprova um budget. Pô, 100 mil, 100 mil, não tem conversa. Tipo, você quer pedir R$1 depois, não tem. Tipo, o diretor aprovou 100 mil, e esquece. Não é igual residencial. Então, eu tô muito acostumado com isso. E a obra corporativa tinha 45 dias, 60 dias para entregar. Então, eu estava acostumado a fazer cronograma, às vezes, de horário. Né? De horário de trabalho, e não de semanas, de mês. A escala era menor. Uhum. Então, hoje, quando eu vejo as pessoas falarem, puta, minha obra durou tanto tempo, é uma coisa que me incomoda muito. Falar, não tem como. Se você tiver planejamento, você consegue, sim. Você consegue. É igual obra de shopping, obra de escritório. Até hoje é assim. Por que o residencial não pode ser assim? Uhum. Lógico que o residencial às vezes envolve sonhos que o cliente quer esperar, aquela pedra que vai demorar tanto. Eu entendo isso. Mas a gente consegue otimizar muito o processo. Isso é muito bacana, é um grande diferencial. E você estava contando aqui pra gente que o seu escritório hoje, você também presta serviço para outros escritórios de arquitetura, né? Você não faz só obra para você agora. Você aprendeu a fazer isso tão bem que está oferecendo para o mercado. Na verdade, tudo que foi acontecendo foram consequências, né? Uhum. Depois a gente vai entrar na questão aí do YouTube, que você falou na apresentação, mas, por exemplo, teve um vídeo lá que eu gravei
E aí as pessoas no prédio que eu morava começaram a me conhecer e eu fiz 53 apartamentos no mesmo prédio, no meu prédio. É. E Eu aí, fiz forma quase de era toda só a descer o torre. elevador, né? Pra conferir Aí eu- medida, projeto. É, mas assim, as pessoas tinham preconceito, falavam assim, vou contratar um arquiteto, o meu pedreiro vai ser muito mais barato. Eu falo, orça. Eu fazia planejamento. Então, eu desloquei uma equipe. Então, por exemplo, o pintor cobrava do cliente uma diária. E ele cobrava uma diária de mim. Só que o que eu fazia? Eu fazia o planejamento de logística dele. Daí ele ia primeiro no apartamento de cima, dava massa. Tem que esperar secar a massa. Depois ele ia no apartamento de baixo, dava a primeira demão e depois ia no outro, dava a outra demão. Eu diluía em três clientes. E aí eu conseguia colocar gestão. Pô, você é quase um engenheiro, velho. É que eu sou engenheiro, então, né? Tem que falar. Ele era chefe dos engenheiros. Não, aí eu conseguia colocar uma pessoa fazendo a gestão, um escritório, um CNPJ assinando por trás, com um contrato tudo bonitinho. E aí quando o cliente orçava comigo, eu falava, pô, você tá me cobrando tanto, o pedreiro tá me cobrando tanto, o mesmo valor, não desmerecendo, lógico. Mas aqui você tem um contrato assinado e tudo mais, vou fechar com você. Aí começou lá no prédio, eu fiz 53 apartamentos. Eu nem sei por que eu entrei nessa história, perdi a linha de raciocínio mas enfim. Não, falando da gestão, que você conseguia economizar na gestão, eu entrei no assunto de você fazer isso para outros escritórios. Verdade. Aí você Lembrei. Boa. Aí, então, foi uma coisa que eu não queria divulgar e acabou acontecendo. Por isso que eu dei o exemplo do meu apartamento. E assim, eu nunca montei o escritório querendo talvez vender serviço para outros escritórios de arquitetura. Mas as pessoas também ficaram conhecendo, né, por vídeos ou por outros canais, a forma que eu executava as obras, igual eu dei o exemplo aqui de planejamento e tudo mais. E aí sempre eu escutava feedback. Pô, eu contratei um empreiteiro, tá dando dor de cabeça e o cliente não para de reclamar. Isso pra mim, né? Tá... Eu falei, você quer orçar comigo? Eu executo a obra pra você. Ah, mas você é um outro escritório de arquitetura, mas você vende só o serviço de obra? Sim. Normal. Assim como eu já executei só obras para o cliente, que já tinha um projeto. Uhum. Né? E aí, enfim, isso é uma coisa que eu não tinha divulgado. Foi uma coisa que foi arquiteto indicando para outro arquiteto de boca a boca. Foi aí uma hoje, dor que você enxergou, né? Aí hoje representa 30% das obras que eu estou executando são para outros escritórios de arquitetura. Nossa, e pro pessoal entender de casa, como que funciona esse acompanhamento? Tá incluso o quê? Tá? Você tem uma equipe própria, tem pedreiro, tem iluminação, o que tem incluso nisso? Tá. Eu tenho uma equipe, mas assim, eu não garanto que todas as obras que eu vou executar vai ser com funcionários nossos. Então, vou deixar isso mais claro. Quem vai estar gerenciando ali a obra, o coordenador, é um funcionário da Bruno Moraes Arquitetura. Tá? Agora, o pedreiro, o pintor, eu tenho uma equipe, mas é uma equipe mais reduzida. Eu não consigo ter também hoje, não ficar com uma folha, né, gigante por mês. Então, às vezes, eu terceirizo alguns serviços, mas hoje eu consigo ter controle. Então, vou dar um exemplo aqui, que era o que mais me incomodava. Quando eu terceirizava, eu falava, preciso de um pintor amanhã aqui na obra, porque o cliente quer começar a marcenaria no outro dia. Aí o empreiteiro falava, não, consigo daqui 5 dias. Então hoje eu não fico refém disso. Eu tenho o meu pintor. Então eu pego ele, coloco ele amanhã lá. Então eu tenho um controle do processo. Então a minha equipe é justamente para... eu tenho pedreiro, tenho ajudante, tenho pintor, eletricista, né? Então tenho uma equipe de obras. Todos os coordenadores são funcionários. E a gente cuida de toda a gestão do processo. Tá? Então, de contratação aí você tem pintores, eletricistas credenciados que trabalham com você, que você sempre vai chamando ele mais de forma volante. E mesmo os terceirizados são pessoas que trabalham muito tempo comigo, e a gente fez um treinamento com eles e tem um padrão de qualidade, porque eu não quero que os clientes falem, eu quero fazer a obra com você, mas que seja o mesmo pedreiro que fez da fulana, o mesmo coordenador. Não, a gente tem um padrão, Bruno Moraes Arquitetura, a gente desenvolveu um processo lá dentro. Então, por exemplo, é proibido usar cantoneira. Tem que fazer corte 45 graus nos revestimentos. Como faz o corte? Você tem que usar essa lixa aqui, daí depois você vem com massa plástica. Entendeu? Então a gente qualificou os métodos, né? Então tem um padrão que todas as obras têm que seguir. Tá? E
E aí eu tenho o departamento de compras, Uhum. que às vezes eu acho difícil ter também escritório de arquitetura, um departamento de compras, por quê? Para conseguir suprir os materiais para a obra, né? Então, eu criei um sistema de gestão e que eu consigo entregar tudo, que foi o que você perguntou, né? Uhum. Desde o início da obra até a parte da decoração, é o turnkey, a chave na mão. Então, eu entrego a chave. Já aconteceu até de cliente, a gente chamou pelo iFood lá, a propaganda aí, né? A gente pediu comida e ele chegou lá para jantar, a gente fez a produção, que a gente chama, né? Que a gente leva todos os objetos de decoração e aí ele escolhe se ele quer ficar com algum ou não, tá tudo com etiqueta. Então a gente fez a decoração, a casa dele chegou à noite, tá toda decorada com um jantar assim pronto. Porra, velho, isso daí agrega muito pra pessoa. Ele sabe aplicar a experiência, né? Sabe. Tá ligeiro. Não, e a tendência do mercado é que cada vez mais as pessoas elas busquem soluções completas, né? A gente já discutiu isso com outras empresas aqui no podcast e a gente vem batendo nessa tecla porque todo mundo vem confirmando isso. A pessoa, ela quer o quê? Ela quer chegar num lugar e falar assim, ó, minha casa tá aqui, velho. Ou até Hoje antes disso. Ninguém tem tempo, né? Ninguém tem tempo hoje. Eu também, quando tenho que fazer outras coisas, eu quero soluções completas também. Porque, vou ficar pesquisando isso, daí ele fala, a partir de agora você tem que seguir com, E quando a gente fala de uma obra, de uma reforma, a gente tá falando de 9 a 10 fornecedores diferentes, né? No mínimo. Com certeza. Então, o cliente não tem a noção. Você que tem o conhecimento, você já sabe que é difícil digerir tudo isso, né? Tem que ter um sistema, tem que ter um método, tem que ser rígido ao método. Sim. Imagina o cliente que nem o controle de gestão tem. Aí, cadê o pintor hoje? Não veio, porque choveu, né? A Roseli tava brincando na loja, uma das funcionárias lá, que o pedreiro não foi porque tava chovendo, mas ela falou, mas o serviço é dentro, não é fora. E aí, né? Não, mas tá chovendo. Mas ele ia pegar chuva no caminho, porra. Então. Você não tá pensando na qualidade. Ela falou, você é de açúcar? Você não pode pegar chuva? Mas Né? Então... Mas se não tiver uma gestão ali, sai uma né? briga, né? Porque fica... a marcenaria não conseguiu finalizar porque o pedreiro não finalizou e aí Um fica jogando a culpa pro outro, um fica jogando culpa pro outro. Então tem que ter um controle disso daí, porque senão isso daí vai postergar pra caramba, aí postergou um mês, já pagou o gerenciamento. Um grande problema que a gente tem é que o cliente quer que a gente entre na obra para montar a marcenaria na hora errada. Sim. Tem o Também. tempo certo, você sabe disso, né? É. Então, pelo sonho, pela antecipação do sonho, quando não tem uma gestão é pior ainda. A gente vai até o local e fala, pô, mas não dá ainda, você tem que terminar isso, terminar aquilo. Vamos fazer o passo a passo que vai andar mais rápido do que você querer todo mundo ao mesmo tempo na sua casa. Né? É que a gente tá vivendo uma era imediatista, né? Tudo pra ontem, né? É porque hoje você quer uma comida, você aperta 2 botões e tá na sua casa. Hoje você quer qualquer coisa, na verdade, você consegue... Eu apertei 2 botões aqui e abri um vídeo. Você consegue qualquer coisa muito rápido. Então, o processo de obra é um pouquinho mais demorado. Tem todo um processo a se seguir, né? Então, esse processo imediatista vem complicando a nossa vida. E você tem que, com toda a calma do mundo, explicar. Por isso, até que essas ações que a gente está fazendo de podcast é para realmente levar esse conhecimento para a pessoa ter essa noção de como funciona o mercado, né? Principalmente o nosso. E não tem. A pessoa não tem essas informações tão fáceis, né? Tem alguns YouTubes, tem alguns Instagrams que postam sobre isso, mas no podcast você consegue entrar um pouco mais no detalhe, debater o assunto, Sim. a pessoa entender aquele mais de fato do que alguns vídeos curtos ali, né? Falando Sim. com poucos detalhes. É igual ontem eu tive uma reunião com um cliente, ele falou, defini que vai ser cinza a escada. Daí ele falou, mas e agora? Qual que é a pedra? Eu falei, então, agora eu vou te dar a consultoria. Pode ser granito, quartzo, lâmina sinterizada, pode ser mármore, enfim. Uhum. Daí, qual que é a diferença de um pro outro? isso custa mais caro, mas nunca vai ter problema de... Então, tem as vantagens e as desvantagens. então aí que a gente entra dando essa consultoria, porque se você tentar fazer isso sozinho também, você vai se perder. Que é uma decisão Fácil, só, né? fácil. Isso é uma decisãozinha da escada da casa. E é uma decisão errada, por exemplo, esse cliente ia tomar uma decisão errada, ele ia comprar um material mais caro sem necessidade nenhuma, entendeu? E aí depois ele talvez ia descobrir isso mais pra frente, ou nunca ia descobrir. Quando a gente fala que o pessoal tem essa paradigma que a arquitetura é caro, mas quando a gente fala que você pagar um projeto, pagar um profissional é mais barato, é nas decisões erradas que você vai errar. Não é porque, se tudo desse certo, se você soubesse tudo,
No final ia ficar mais caro você contratar um arquiteto, com certeza. Se o resultado fosse o mesmo. Se o resultado fosse o mesmo, com certeza ia ser mais barato você não contratar um arquiteto. Mas, se a gente for pegar uma obra com 1 e 100, você vai ver que é muito diferente, porque você vai comprar o produto errado. Aí vamos pensar, você comprou um sofá que não cabe na sua casa. Sim. E aí o transtorno de frete de devolução, vai na loja, vai reclamar, se a loja não foi dona, não troca. Aí ele já vira, um sofá vira um problema gigantesco. Não é nem isso, você está comprando o tempo ali também. Né? Tem uma pessoa fazendo um trabalho ali que você não está conseguindo se dedicar. Eu, por exemplo, eu estou agora numa fase que eu estou fazendo do meu apartamento. Então, assim, eu que vivencio ali vários projetos, várias obras, eu não consigo chegar numa solução 100% ali do meu apartamento. Eu simulei ali, vi um monte de coisa que eu achei que ia dar errado, que não ia ficar legal. Mas assim, se eu não simulo, eu ia descobrir na prática, ia gerar um baita de um prejuízo. E você ia ficar triste, ia ficar uma merda. Aí você acaba transformando o processo que é a realização de um sonho em algo que você vai ali ficar reclamando o resto da vida que não ficou legal aqui, lá aquele detalhe ali poderia ter sido A gente bate muito nessa tecla aqui, né? Eu ia falar martelo, porque eu sou do outro ramo. A gente bate muito nessa tecla, porque é uma grande verdade. As decisões que você toma errado que é o prejuízo, não é? Né? Então você contrata uma consultoria para te acompanhar. Escolher a melhor pedra, escolher o piso adequado, escolher a argamassa adequada para usar para não trincar, escolher o melhor rejunte. Tem 1 milhão de escolhas dentro de uma obra que você for no papo de uma pessoa sem conhecimento, ou você tentar fazer sozinho, você não vai. Mas mesmo com conhecimento, né? Igual eu tô falando do meu projeto, né? Não tô falando que eu sou, mas assim, eu tenho um conhecimento, eu trabalho com isso, né? Eu entendo de obra, entendo de projeto. Meu projeto não foi 100% assertivo, eu tive que simular ali, eu tive que ver medidas, como que aquilo ia ficar com a ergonomia e tudo. Então, assim, eu não soube dar respostas para tudo. Sim, imagina uma pessoa que é leiga. Então, essa que é a questão. Então, a pessoa leiga teria mais dúvidas. Então, assim, realmente, não é porque eu sou arquiteto, mas assim, eu não consigo enxergar como você, talvez, iniciar um apartamento, principalmente do zero, sem você ter um profissional ali ajudando. Ou você tem que complicado. gostar muito para você acompanhar 100%, né? Entender um pouco de cada coisa. Ou a melhor... Ou assim, tô sem grana, não tenho dinheiro para contratar um arquiteto para fazer um projeto. Contrata uma consultoria. Exatamente. A gente vende lá no escritório consultoria. O que é essa consultoria? Por exemplo, eu fiz uma consultoria... vou dar um exemplo legal agora. Eu fiz uma consultoria para uma pessoa, uma comunidade, né? Não pode falar mais favela, né? Comunidade. Então, uma pessoa muito simples. Então, por isso que eu tô falando de um exemplo bom aqui, porque uma pessoa que não teria condições, falei, ela queria fazer uma reforma da casa dela. Então, eu falei, já que você não tem como pagar, porque eu também não conseguiria também, eu vou ter custos fixos, né? Eu falei, eu consigo fazer uma consultoria para você dessa forma. Então, fui até lá, expliquei para ela tudo o que tinha que fazer, fiz esboços, aí eu mando para ela um relatório depois pronto, ela fez, ela me mandou foto, ela agradeceu. Vocês não acompanham... Você dá um checklist, tira todas as dúvidas e como a pessoa acompanha. Isso que seria a consultoria. Eu expliquei para ela qual que era a altura, o que tinha que fazer, qual que era o tipo de madeira que tinha que usar ali, qual que é o tipo de revestimento que... A gente trouxe uma arquiteta aqui muito legal também, uma parceiraça nossa, que é a Bruna Miranda, cria bastante conteúdo nas redes sociais, e ela tem um projeto que ela quer democratizar um pouco a arquitetura. Então ela tem um projeto que chama Projeto Simplificado, na qual ela consegue fazer essa consultoria, não é um projeto, uma consultoria que ela faz um 3D para a pessoa, dá as dicas dos investimentos, faz materiais, separa lá onde a pessoa compra, mas é algo muito mais simples e um pouco mais acessível. Para quê? Para a pessoa ter o primeiro contato ali com a arquitetura. Eu tenho certeza que a pessoa que compra esse projeto simplificado, na próxima vez, se ela tiver condição, ela vai comprar o mais completo. Sim, mas ela consegue abrir para esse mercado com um valor um pouco mais abaixo, né? Porque não, tem um custo, porque você tem profissionais ali, então não vai ser sempre barato. Barato depende. Exato. Né? E a gente vive num país que é muito polarizado, né? Muita gente, digamos assim, mais simples, mais humilde, com pouca gente ali com um poder aquisitivo maior. Então essa parcela maior da população ali
precisa desse produto mais acessível, né? Precisa dessa Não tem consultoria, acesso à algo arquitetura. mais simplificado, Então, não mas tem esse tanto exemplo acesso. que eu dei aqui meio que quebra aquela história, arquiteto só para quem Só tem pra quem dinheiro. tem dinheiro. Eu já fiz residências populares, já fiz de médio padrão, já fiz de altíssimo padrão, já fiz de Exato. tudo, não tem uma regra. Uhum. Lógico, tem alguns arquitetos que talvez foquem num nicho ou no outro, mas assim, eu sou bem... eu encaro como a profissão, independente de quem seja o cliente, é o serviço que eu estou prestando ali. E essa que é a forma correta, né? É. Porque às vezes a pessoa... Existe esse paradigma, né? A pessoa vê, puta, que projeto bonito, isso nunca vai caber no meu bolso, mas, poxa, entra em contato com ele primeiro Sim. pra saber, né? Acho que é um pouco do papel um pouco também do papel arquiteto, é. de trazer essas soluções para quem tem menos condição, né? A gente está vendo esse tipo de projeto e eu gosto muito disso, porque você vai até ajudando as pessoas a meio que quebrar esse paradigma na cabeça delas de que a arquitetura é caro, né? Claro que você consegue isso com um valor muito mais acessível, só que eu não sei se você pode abrir o custo dessa consultoria, mas os custos que a gente estava vendo de quem está oferecendo projetos assim, muitas vezes se a pessoa escolheu o sofá errado, que você estava dando um exemplo, já cobre o custo dessa consultoria, entendeu? Então, pô, a pessoa tem um resultado ali na casa dela muito maior do que seria e por um custo que, pô, ela consegue, ela não imaginava que ela poderia. É que a consultoria, a gente monta ela totalmente personalizada. Não tem um Então, valor tabelado. Tem, por exemplo, às vezes quer a imagem 3D, às Aham. vezes não tem necessidade, igual essa, não tinha necessidade nenhuma. Era uma consultoria para ela definir como ela ia executar a obra. Uhum. Entendeu? Então, são coisas completamente diferentes. É um ambiente, 2 ambientes, 3, então a gente monta totalmente personalizado. Legal. E você tem um serviço que você comentou também, que você ajuda a pessoa a escolher o imóvel? Isso. Conta um pouquinho pra gente como que funciona isso. Na verdade, antes de montar o escritório, eu fazia muito isso com o corporativo. Uhum. Tem uma empresa, a gente vai mudar a sede ou vai ampliar, para onde que a gente vai? Aí a gente fazia vistoria, analisava, aqui você vai gastar mais com infraestrutura elétrica, infraestrutura hidráulica. Então, eu estava acostumado a montar todos esses custos, até eu fazia cálculo de quanto que ele ia ter de carência, que isso influenciava aluguel, condomínio, enfim. Colocava todos os custos ali numa planilha. E isso é uma coisa que eu faço hoje, é super comum lá no escritório. Tem clientes que me chamam para ajudar a escolher imóvel. Tem muita gente agora da pandemia que migrou, foi para casa e me chamou, tô com dúvida em comprar esse terreno, comprar outro para construir uma casa. Eu falo, aqui o declive, você vai ter um problema, você vai gastar mais com fundação, enfim. Aí eu faço uma consultoria para ele tomar decisão, até mesmo de um apartamento. Esse daqui não tem infraestrutura, aqui não vai aguentar a carga de todos os eletrodomésticos que você está pensando, enfim. Então eu faço essa consultoria para ajudar a pessoa A ter uma vida mais confortável, né? E gastar um pouco menos na obra. ela escolher ou na obra ou no projeto, enfim. Então isso antecede tudo, né? Uma etapa antes do projeto. E falando um pouquinho de ajudar o cliente a tomar a melhor decisão, né? A gente podia falar um pouquinho agora dos nossos parceiros, nossos patrocinadores, né? Com certeza, por favor. Manda a letra aí, Rodrigo. Inclusive, Bruno, você que cuida de toda a casa da pessoa, se o seu cliente estiver precisando de crédito, a gente tem o pessoal do Minha Casa Financiada, a gente comentou com você, né? Eles são uma empresa que eles conseguem o crédito para construção de toda a sua casa. Até se você precisar do terreno, você compra o terreno, pega o crédito para o terreno, o crédito para casa, inclui projetos de arquitetura lá dentro, inclui a mobília, inclui toda a reforma da casa e eles dão esse crédito para a pessoa construir a casa. Inclusive, ele tem linhas de crédito, por exemplo. Você tem sua casa já, mas você quer usar isso para construir para vender. Também então, faz. é sabido de todos que a construção é mais barata do que um imóvel pronto, né? Porque tem a margem ali do construtor. Então, eles têm uma solução que você consegue, através da sua renda, captar um crédito, né? Nesse crédito, você consegue usar para aquisição do terreno, construção da casa, contratação do projeto, ter essa casa pronta e ainda conseguir ter um lucro na venda. E dentro da plataforma, eles conseguem colocar lá. Se você vender a casa em 6 meses, você tem tanto de lucro. Se você vender em 12 meses, tem tanto de lucro. Então, eles vão colocando os custos para que você consiga saber. Também, tem uma consultoria. Eles têm os construtores, que são as pessoas que fornecem esses créditos para o cliente. Fora isso, tem home equity, você consegue pegar
colocar sua casa em garantia, captar recursos para poder usar para qualquer coisa, na verdade, para abrir um negócio, tem auto-equity, eles têm diversas soluções, né? Para quem não conhece, tem um episódio nosso aí da Minha Casa Financiada, procura uns episódios anteriores aí que a gente conta bem no detalhe Tem de como dois, funciona. né? Tem o Construir para Morar, quem quer pegar crédito para construir a sua casa financiada, e tem o Construir para Vender também, que é para quem quer construir, quem é um profissional da área, arquiteto, tem vários arquitetos e engenheiros, mas tem também vários profissionais de outras áreas que estão fazendo isso. E eles batem muito nos arquitetos e nos engenheiros na página deles, falando, cara, você antes de fazer o projeto, você tem que saber se o seu cliente vai ser viável fazer esse projeto. Se ele já tem o dinheiro para fazer à vista, beleza. Mas se não tem, você consegue levantar esse dinheiro para ele conseguir. Não enfia só o projeto no cara, velho. Né? Então você consegue. Senão o sonho vira um pesadelo, eles até né? falam lá no episódio, né? Me paga 80 mil aí que eu faço o projeto. Ou quando você tiver os 800 mil para construir a casa, você me chama. Por que você já não pega o cliente, dá essa consultoria, consegue o crédito, faz o projeto e vende uma solução completa que a gente vem falando aqui, né? Então, para quem quer conhecer um pouco mais, segue lá Minha Casa Financiada no Instagram, tem o site deles, tem o YouTube também que tem muita informação. Nossos queridos Diego e Vinícius aí. E lembrando que você não precisa ser engenheiro nem arquiteto para ser um parceiro MCF, né? Você Isso. pode ser Você dentista, só precisa médico, ser empreendedor. empreendedor. Exatamente. Eles Exato. têm soluções aí. Mais da metade dos construtores deles que trabalham com isso não são arquitetos, não são Eu engenheiros. ia comentar isso. Né? Os que eu conheço não são. Eles falaram, eles até metade, falam né? Eles que falaram. eles preferem não ter isso, porque os engenheiros arquitetos têm muita resistência com isso. Né? Os caras que são seguros. mais empreendedores conseguem fazer isso ser viável. Né? Então, abre um pouquinho a cabeça aí que seu cliente ele precisa ter o sonho realizado, não só você vender o projeto. Né? O seu cliente tem que conquistar o objetivo do projeto. Né? Então segue o pessoal da Minha Casa Financiada aí que eu acho que vocês vão curtir bastante. A gente assina embaixo aqui porque a gente conheceu de perto e o negócio é bem bacana. Outro parceiro aí nosso que a gente não pode deixar de falar, que faz tudo isso acontecer, né? Nossa queridíssima NoBox, né? É a NoBox, um hub full service de serviços de marketing, né? Marketing, mídia e experiência. Os caras conseguem fazer tudo que você precisa para o seu evento, seja corporativo, associativo, seu podcast, tudo que envolve produção, Live marketing. equipamento, transmissão. A NoBox consegue te ajudar. Realidade aumentada, virtual. Então, a gente não se preocupa com nada. A gente senta aqui, grava e o resto é com eles, né? Quem tem que se preocupar se o microfone está funcionando, se a câmera tá boa, é a NoBox. E a gente gosta muito e assina embaixo também dessa empresa aí, parceiraço da gente desde o começo aí. E se você aí tá com problema de disciplina também para começar a criar seus conteúdos, a fazer seus eventos, vem cá na NoBox que o pessoal pega na sua mão e te leva até seu objetivo. A NoBox não pega um evento já pronto e só executa. Ela consegue trazer você para perto, desenhar o seu evento junto com você, como conseguir patrocínio, como vender, como estruturar o seu evento em si. Seja corporativo, associativo, o que seja. Né? Chama aí, acompanha o pessoal nas redes sociais aí, nobox.live, que você vai acompanhar. Vai entender um pouco mais. E o nosso patrocinador principal, né? Por último, né? Dona que fez desse esse cenário estúdio maravilhoso lindo aqui, né? Que é a Geração Design. A gente sempre brinca que a gente é suspeito para falar, né? Porque é uma empresa da família. Mas é a soluções para móveis aí, planejados, sob medida, para casa. A gente tem tudo que envolve uma casa, a gente consegue entregar uma casa completa, seja um sofá, uma mesa, a gente tem mais de 80 fornecedores dentro da nossa empresa que a gente consegue entregar desde o do quadro também. Se você estiver precisando de um serviço assim, chama a gente lá, produções sob medida, tem uma equipe de projeto, montagem própria, chama a Geração Design lá que você vai gostar do serviço e segue a gente também nas redes sociais, geraçãodesign.oficial e no TikTok também, né, que é o maior TikTok de móveis planejados aí, do Brasil ou do mundo, né? Do multiverso. Pode falar que é do mundo, porque acho que ninguém vai confirmar. Isso acabou no momento merchan aqui, né? O programa tem que acontecer. Eu queria voltar aqui já no Bruno, a gente estava citando até a plataforma que o Minha Casa Financiada tem, e você comentou também, antes da gente entrar aqui no podcast, que tem um tipo de um sistema, um aplicativo, que também envolve muito desse planejamento da obra, né? Você pode contar um pouco mais desse sistema que vocês usam lá? Tá. Como eu comentei que quando eu montei o escritório, eu montei em cima de uma reclamação que eu escutava dos clientes. Não tá dando certo a obra. Então, quando eu quis criar o departamento, eu fiz uma pesquisa. Na verdade, eu já escutava muito isso daí, mas daí eu fui dar uma bugada. Quais são as maiores reclamações dos escritórios de arquitetura? Tipo, prometeu que a obra ia
ser tanto tempo e virou o dobro do tempo, ou que o custo era X, virou 2X ou 3X. E eu falei, putz, isso daí é planejamento. Eram os 2 principais problemas que você viu. Os 2 maiores. Os 2 maiores. E aí, quando eu montei o escritório, a gente começou a mexer com planilha, aí o pessoal tinha que abrir isso daí lá dentro da obra, computador, ter que ter uma mesa meio na poeira, às vezes não dava certo. E aí o pessoal falou, Bruno, não tá dando certo, porque eu queria que eles fizessem solicitação de material em cima do custo que eu vendi para o cliente, para eu ter um controle. Tá. E aí são as coisas que a gente vai vendo no meio do caminho que o processo não tá dando certo. Daí eu falei, eu tenho que descobrir alguma forma disso funcionar. Aí eu falei, vou contratar uma pessoa para desenvolver um aplicativo para mim. Falei, pronto, descobri e resolvi. Né? Aí, é só ter o carinha do computador aqui que ele resolve. Tá resolvido. Aí eu chamei uma pessoa e quando ele passou o orçamento eu falei, ele deve ter enganado, né? Eu acho que ele não entendeu muito bem. Não entendeu o que eu tô querendo dizer, né? É só colocar umas coisinhas aqui, pô. Não é, só isso. É quase uma planilha inteligente, velho. Você fica um final de semana ali, você faz o pronto. O pessoal vai me matar aqui, desenvolve o aplicativo, mas... Aí eu chamei um outro, falei, acho que é esse preço mesmo, né? Aí eu chamei um terceiro, aí eu falei, desisti, vou ter que vender o escritório para montar o aplicativo, não tem como. Aí eu falei, esquece, não tem como, eu não tenho caixa para isso. Aí que eu mudei o foco, falei, eu vou atrás de algum aplicativo que tenha no mercado, eu vou usar a plataforma dele, mas eu vou personalizar. Aí eu vou ter que conversar com eles para ver se eu consigo personalizar todo o conteúdo. Aí eu acho, foi uma pesquisa aí de uns 2 meses, aí a gente entrou em contato com vários aplicativos, aí deixava aquele período gratuito, testava, enfim. Aí eu achei um que eu falei, esse daqui vai dar certo. Aí eu entrei em contato com eles, falei, consigo personalizar do jeito que eu quero, os custos, assim, o botão, pá. Ele falou, pode. Eu falei, então eu vou contratar esse daqui. Então, na verdade, eu comprei uma assinatura de uma plataforma, mas hoje ela toda personalizada. Eu fiquei 1 ano personalizando. Então, não foi uma coisa tão simples assim, E aí, hoje, eu consigo, com essa plataforma, ter um controle muito preciso de cronograma, né? Então, a gente desenvolve todos os cronogramas no Project. Na verdade, a gente faz... Qualquer alteração uma semana, ele já simula ali em tempo real e todas as atividades são amarradas. A gente compartilha isso com os clientes toda sexta-feira. E o aplicativo eu consigo fazer a solicitação de material da obra. Ele tira o celular do bolso, né, e ele entra lá dentro do centro de custo. Então, quando eu faço um orçamento hoje para um cliente, meu orçamento não é assim, demolição tantos R$1.000. Isso me deixava... Quando eu orçava com uma pessoa, ele vinha um orçamento assim, pintura, tantos mil. E aí, o que tem aqui? Né? Depois você vai falar que não sabia que tinha que pintar a parede da cozinha. Então, eu levanto tudo, eu fico lá, demora um certo tempo, dá umas 8, 10 páginas de orçamento, mas eu levanto e quantifico tudo. Por quê? É melhor você perder tempo agora no planejamento, porque depois você vai economizar. E aí, quando ele faz a solicitação do material, ele tem que entrar dentro do centro de custo. Então, sei lá, eu estimei que era R$500 de pintura. Que isso dá para comprar não sei quantas latas de tinta. E aí, ele tem que entrar lá e pedir a quantidade lá de tinta que eu vendi para o cliente em contrato. E aí, quando ele entra lá, clica e faz a solicitação do material, ele aperta enviar. Aí eu tenho um processo interno... Opa, bati no microfone aqui. Tem um processo interno que o departamento de compras tem que entregar esse material até em 3 dias na obra. Caraca. Então ele faz a concorrência nas lojas, recebe os orçamentos, confere, aprova e pede para entregar na obra. E aí, por exemplo, era R$500 e aí chega uma solicitação de 700, o departamento de compras já bloqueia. Ele fala, Bruno, você aprova? O que aconteceu aqui? A gente orçou errado? Ou foi um adicional, alguma coisa que o cliente pediu no meio da obra. Vamos avisar o cliente que aquela parede lá que ele pediu vai gerar um custo de R$200 a mais no material. Então, eu tenho um controle em tempo real do que está acontecendo. E não, terminou a obra e chega aquela surpresa lá que o cliente quase infarta. Olha as notinhas aqui, você tem que pagar tantos mil a mais. Nossa, dá um medo absurdo. E é o que vocês comentaram aqui. Não adianta você vender um sonho
e a pessoa não ter o dinheiro para executar. E também não adianta você prometer que vai custar tanto e depois virar um outro valor. Isso é legal, acho que até permite você, tendo esse monitoramento mais perto da obra, já permite você tomar decisões com relação a melhorias, né? Então, pô, tô vendo aqui, dimensionei uma coisa, mas, pô, aconteceu esse assunto aqui que deu errado. Direto. O que eu posso levar isso para as próximas obras? Direto. São humanos ali por trás, né? Agora, no meio da pandemia, foi um horror, tipo, fazer cálculo de material. Tudo subindo, todo dia subiu. Direto. Então, eu tinha que colocar a porcentagem todo mês, fazer reajuste. Eu não fazia reajuste mensal desses custos. Então deu um baita de um trabalho. Mas assim, com esse aplicativo, aí eles tiram fotos da obra por dia, né? Eles têm que tirar um processo nosso interno com a descrição do que está sendo feito. Então o cliente ele não precisa ir na obra para acompanhar o que a gente está executando. Todas as nossas obras a gente compartilha, a gente escolheu um dia da semana que é sexta-feira e a gente compartilha esse material com eles. Então tem a foto lá segunda-feira, e a descrição do que foi feito. Terça-feira, atualização do cronograma. E aí a gente combina com os clientes quando ele quer receber status financeiro da obra, um fluxo de físico-financeiro. Então a gente tem um controle muito ali na unha do que está acontecendo. Na verdade, hoje as construtoras, as grandes construtoras já trabalham dessa forma. O que eu fiz, eu não falei, nossa, não descobri a roda. Eu peguei uma gestão que já existe, só que eu trouxe para uma escala menor, trouxe para a reforma do apartamento. Sim. Que esse é o desafio, na verdade, né? Porque obras grandes, corporativas, o pessoal tem budget até para fazer a gestão dessa, porque se não fizer também, vai tudo por água abaixo, né? O desafio é você trazer isso para o cliente consumidor final, né? Sim. Parabéns, eu nunca vi um escritório de arquitetura fazer isso. Eu não conheço, eu até comento, assim, já dei outras entrevistas sobre o sistema que a gente trabalha, sempre comento, assim, até se tiver alguém que faça parecido. Eu conheço outros escritórios que trabalham com aplicativo, faz gestão de projeto no aplicativo, tem vários, mas essa forma de gerir a obra, solicitação de material, pelo aplicativo dentro de um centro de custo, vinculado compras, faz concorrência. Então aí, hoje no contrato, eu consigo assinar um contrato e falar, sua obra vai demorar tanto tempo e vai custar tantos reais. Então, mas porque eu tenho a ajuda dessa plataforma. Então, é algo mais interno, mas que te ajuda a entregar valor para o seu cliente, né? Sim, com certeza. Muito bacana, legal, parabéns. E, cara, eu queria chegar agora num assunto, queria entender como é que você chegou no programa da Eliana, cara. Eu acho que foi por causa do aplicativo. Falaram assim, ó, esse cara aqui consegue fazer tudo em 2 dias. Como que você foi da arquitetura para apresentador de TV? Ele vai até tomar um gole ali. Um gole no whisky aqui. Eu uso o aplicativo também no programa dele. Na verdade, é um processo nosso, né? Todas as nossas obras têm que ter o aplicativo. E eu entrei no programa da Eliana, na verdade eles me acharam no YouTube, um vídeo que eu tinha gravado. Certeza que foi pelo tour do apartamento. Não foi antes. Mas eles me acharam no YouTube e eles já tinham um quadro de reforma, só que dessa vez era uma reforma drástica, assim. Era uma coisa muito radical, era uma casa que tinha pegado fogo, então tinha comprometido estrutura, hidráulica, elétrica, e aí eles precisavam de um aval, assim, de alguém para fazer uma avaliação mais técnica. Não, mais técnica, assim, porque tinha uma pessoa que já ajudava, que mexia com a parte de decoração e tudo mais, mas precisava ter essa parte de ver como que tá a estrutura e tudo, enfim. Aí eles me chamaram para uma reunião lá no SBT, me explicaram, te achamos aqui na internet, tudo que a gente queria bater um papo com você. Eu fui para lá e aí eles comentaram, a gente tá com um caso assim, assim, assado, a gente tem tanto de verba, a gente precisa fazer essa reforma e a gente precisa de uma pessoa para apoiar aqui, ajudar a gente com tudo isso. Só que você precisa dar uma resposta agora, né? E aí eu já analisei ali bem friamente tudo que ele me apresentou. Eu falei,
impossível fazer a obra com essa quantidade de pessoas, impossível a gente conseguir fazer com esse custo, impossível. A gente vai ter que fazer muitas alterações aqui nesse processo, porque geralmente eles faziam reforma de um cômodo, era uma coisa muito mais fácil, né? Mas dessa vez era uma casa inteira. Uhum. Aí daí eu falei, ó, vamos combinar o seguinte, hoje é sexta-feira, me dá até segunda-feira, vou pensar melhor no final de semana. Aí eu lembro que eu saí lá do SBT, já saí ligando pra todo mundo que eu conhecia, porque eu precisava dar resposta na segunda-feira, e eu fui ligando pra gente dono de construtora, empreiteira, porque assim, eu precisava de um patrocínio de mão de obra. Eles me falaram a quantidade de pessoas que tinha para fazer ali, dá para fazer um cômodo. Então, aí eu consegui um patrocínio, vou até falar que foi da Loki, a construtora. Eles cederam toda a mão de obra, que precisava, sei lá, ter umas 30 pessoas lá dentro. Então eu fui fazendo esses contatos, né? Porque eu pensei muito assim, eu falei, já que eu vou fazer o meu primeiro trabalho, vão dar as caras ali, eu não quero fazer uma coisa meia boca. Quero... E era uma oportunidade, né? Pra subir Sim. o brand do seu nome, aparecer nisso, leva muito, né? Aí eu falei, eu quero... Vamos chegar chegando. Né? Chegar com o pé no peito. Com os dois pés no peito. Daí eu liguei pra marcenaria, falei, vai ter um quadro aqui do programa, e consegue ter um patrocínio? Porque daí eu entrei em contato com o pessoal do marketing lá da televisão, eles divulgaram esses nomes que entraram com patrocínio. Então eu consegui muita coisa ali por trás. Encabeçou o projeto, na verdade, né? Porque senão não ia rolar. Ele viabilizou. Foi o empreendedor do projeto. Né? Eu consegui muita coisa ali. Foi uma das maiores transformações. Tanto é que todas as transformações a Eliana sempre mostrou no palco. Dessa vez a gente entregou na rua, ela foi até o local, a gente interditou a rua, tinha as pessoas lá. Nossa, que da hora, então né? foi uma transformação muito grande, assim. E todas as transformações de lá, ela tem um contexto por trás. Isso eu acho muito legal. Então, por exemplo, essa pessoa que a casa pegou fogo, ela tinha ajudado as pessoas ali do entorno, do bairro, porque teve uma enchente pouquíssimo tempo antes, e elas perderam as coisas na enchente. Então ela fez num sábado lá um almoço para as pessoas, enfim, ela ajudou a recolher mantimentos. E aí a casa dela pegou fogo. E aí quem escreveu a carta foram as pessoas que ela tinha ajudado. Então tinha um contexto assim de uma pessoa merecer aquilo, que da hora, sabe? Hein, velho? Tanto é que na entrega, tipo, eu me emocionei bastante, o pessoal da gravação. Mas E assim, todas as histórias que eu fiz lá tem um contexto assim por trás. Não é simplesmente escrevi uma cartinha, quero participar. Não. Por quê? Né? Eles entendem a história da pessoa. Eu só não queria morar nessa região, velho. Porque a casa teve enchente, depois a casa pegou fogo. Mas é muito legal. Mas foi... realidade, né, cara? É complicado. Mas foi o... E aí foi o que eu comentei. Aí eu encarei tudo. A gente ia fazer uma coisa bem mais simples. Eu mudei toda a casa, eu consegui doação dos pisos, doação da bancada, doação de janela. Aí eu fiz o estacionamento do lado, porque eles, na verdade, eles tinham uma renda. Então eu pensei, pô, não é que eu vou reformar a casa deles, mas eles estão desempregados, o que adianta? Né? Eles não vão conseguir manter a casa. Então a gente fez a reforma do estacionamento. E aí são todas soluções, eu pensei assim com a questão também do programa, a gente dá soluções que sejam coerentes ali, soluções simples e baratas. Então, por exemplo, o estacionamento eu pintei com tinta de terra. Eu usei a própria terra do terreno, eu expliquei lá a receita, se mistura óleo de cozinha, sal, né, e você faz a tinta. Vai você gastar... Tipo, pintar na caverna mesmo o negócio. Mas é a solução. Ia gastar 10 mil reais, gastei 60. Sim. Entendeu? A mesa de cabeceira fiz com caixa de feira, a gente pintou. Então era um monte de coisas, de soluções ali que ficaram legais, né? E eu queria dar um toque ali que a gente pensou ali naquela história, naquele contexto. Enfim, foi aí que eu caí no primeiro programa, que eles me chamaram. E os próximos, eu já comecei a gravar sozinho.
Aí eles já falaram, Bruno, apareceu um novo quadro aqui de uma transformação. E aí eu falei, vamos lá. E aí eu ia verificar, só que assim, eu encabeçava tudo. Eu ia atrás, eu montava orçamento, eu ia atrás das compras, tem que comprar material de construção, tem que comprar sofá, comprar cadeira, mas eu cuido de tudo. Então, a minha equipe lá do escritório, eles me ajudam a montar o cronograma, o projeto, tudo, 100%. E eu entrego a solução pronta ali para eles. E aí teve o segundo, terceiro convite, eu falei, opa, pegou, né? Vingou. Deu certo, vingou. E aí foi uma consequência, aí foi vindo convite atrás do outro. E assim, cada um é um desafio. Um é um salão de beleza, outro é o quartinho do bebê, outro é um brechó, o outro é um estúdio fotográfico, esse daí foi a casa que pegou fogo. Então, assim, não tem uma regra. E cada um é um desafio. A gente tem que correr atrás de um monte de coisa. Não foi só esse que foi que eu tive que correr atrás, né? Todos eles a gente tem um grande desafio, analisar a estrutura. E aí, como eu comecei a gravar bastante quadros, eles começaram a ficar com medo das pessoas desconfiarem, porque assim, a avaliação que eu falei que eu faço com os clientes, eu faço lá também. Porque quando eles pegam eles recebem uma carta, eles precisam, antes de falar para a pessoa, você está participando. Opa, daí você chega lá, não dá para fazer, né? Você imagina. Então eu preciso lá e antes fazer uma avaliação daquilo. Para ver se dá. Para ver se dá. E aí, como eu comecei a gravar bastante, eles começaram a ficar com receio das pessoas. Mas esse não é o arquiteto? Né? E eu ia estragar com a surpresa. Então, hoje eu entro com o pessoal da gravação. Às vezes eu já entrei fingindo quando tava com a máscara, perfeito, né? Que daí escondia bastante. Mas eu entro com o pessoal da gravação, como se a pessoa fosse fazer uma entrevista ali. A gente leu sua história, a gente queria escutar um pouco mais, mas a pessoa não sabe que ela vai participar do quadro ali. Ela não sabe, mas ela já tá assim, né? Não, eles não falam mesmo. Ele fala, a gente tá gravando um vídeo, não fala nem se é do programa, né? Pro SBT, talvez a gente, para salvar como arquivo, pra sua história, talvez, né? Daqui tanto tempo. E aí eu vou lá disfarçado de câmera, pessoal da produção, e eu vou conferindo. Putz, aqui tá com problema estrutural, aqui vai gastar tanto. O cara vai disfarçado de cameraman, né? Esse câmera tá olhando tanto pra minha casa. Cara curioso. Eu posso olhar a lavanderia? E já aconteceu casos, infelizmente não dá certo. Então eu faço essa avaliação e aí depois muita gente me pergunta, é verdade, a pessoa não sabe mesmo? Não sabe. Eu tô lá, tô vendo, eu juro pra vocês, não sabe. Então, daí a gente tá gravando ali uma coisa aleatória, a gente chama a pessoa, né? Você vai participar de alguma coisa. Aí eu chego lá e anuncio. Você tá sabendo que você vai ter a transformação, que você tanto sonhava? Então é tudo surpresa. Tiveram casos que a gente tirou a pessoa, acomodou num hotel, já aconteceu, a pessoa dorme na casa de um parente, mas a pessoa não fica lá, a gente leva bem a sério. Já aconteceu de pessoa querer lá dar uma espiada, ela com o celular, a gente chamou a atenção, falou, não é para espiar, vai perder a surpresa. A gente não deixa ninguém da família, não deixa ninguém que trabalha passar lá. A gente tapuma, fecha, isola. Então, realmente é tudo surpresa. A pessoa, quando ela descobre, e o resultado final. Realmente ela não tem um spoiler de nada. Se quiser ir lá em casa, velho, fica à vontade, velho. Pode ir de câmera, pode ir de câmera. Eu tô doido pra receber uma surpresa. Escrever a cartinha. Tem que escrever a cartinha lá. Mas a gente gosta dos perrengues, né? Vamos perguntar aí. Porque beleza, a gente recebe a casa, a pessoa fica feliz. E aí, já deu alguma merda? Porque também tem um tempo muito curto pra você executar isso, né? A gente faz em 3 dias, 4. Deve dar muito problema, ou não dá. Aquela casa do fogo você fez em 3, 4 dias? Não, essa foi a única, era impossível essa daí. Porque essa eu tive que recuperar a estrutura mesmo, né? Então, essa foi a única mas todas depois foram 3, 4 dias. E teve algumas que foram 2 dias, assim. Então você tem que fazer um planejamento gigantesco pra não dar nada errado, né?
Você viu que eu gosto de planejar, né? Então... Ele é um arquiteto engenheiro, né? Ele tá disfarçado, eu tô achando, velho. Ele fez uns 2 aninhos de engenharia e ele foi embora depois. Eu falei que o cara era super-homem, velho. Não, geralmente a gente fica 1 mês planejando. O ideal é ter 1 mês. Às vezes eu não tenho esse tempo. A televisão é muito rápida. Às vezes eles falam, a gente consegue começar uma obra daqui 1 semana? Acontece. Mas, enfim... eu geralmente fico 1 mês ali planejando, porque eu faço essa vistoria, monto o projeto, aprovo o projeto com eles. Aí eu chamo as vans, os carros, furgão do escritório lá, a gente vai na rua, me divido com o pessoal do escritório. Um vai comprar móvel solto, o outro vai comprar material de construção, o outro tem que fechar contrato com o pedreiro, o pintor, quem que vai trabalhar lá. Então, a gente tem que cuidar de tudo isso e planilhar, porque também é verba. É verba de patrocinador, é aquela verba. Não tem conversa, outra, né? Não tem outra. Então tem que ter tudo muito redondo. E quando a gente chega ali para gravação, chegam todos os carros juntos, chega a equipe de gravação e já tá tudo lá. Deve dar um desespero, mesmo que você planejou tudo. Na hora que chega o momento lá, você não fala, vai chegando, vai dando aquele frio na barriga. E deslocar a equipe de gravação não é barato, você tava contando, né? Então tem que estar tudo milimetricamente pensado para dar certo. Sim. O cronograma é por horário, assim, o pintor vai trabalhar 3 horas, 4ª hora inicia o pedreiro com a instalação dos revestimentos, aí ele fica das 4 às 6 horas, aí depois entra o cara para instalar o vinílico tem que secar, entende? Então é um amarrado no outro. O cara não pode nem mostrar o memezinho pro amigo do lado. Não dá. Dormidinha depois do almoço? Esquece. Se dá um negócio ruim na barriga do peão ali, ferrou. Já tem que ter o reserva. Não dá. Mas é complicado. Então, para 2 dias, 3 dias, para você fazer tudo acontecer, não dá nada errado. Conta um caso aí pra gente. Nunca deu um atrasinho, não? Atraso da entrega nunca. Já aconteceu atraso de horário. Mas de entregar a gente sempre cumpriu. Vai ser geralmente a gente entrega na terça e faz o palco na quarta, lá no SBT. Até o pessoal da edição também é power, assim, porque tem que editar as coisas no mesmo dia, que a gente mostra o resultado lá no palco. E já aconteceu diversos, né? Por exemplo, teve um que a gente fez em Sorocaba, que era um quarto, e a gente tava filmando a última instalação do quadro, assim, daí tava o pessoal da câmera, tudo, daí a gente tava lá furando o quadro, daí o pessoal já tava até arrumando as coisas, colocando, assim, pra voltar pra São Paulo, daí estourou o cano. Puta merda, velho. Aí não tinha nenhuma loja de construção aberta em Sorocaba naquele horário. E é sempre no último furo, né? Foi no último, esse foi no último. No quadro é sacanagem, E aí eu falei, nossa, e agora, né? E, de novo, terça, quarta é o palco. Não tem conversa. Então a gente tem que achar aquela solução. Aí a gente se dividiu de novo, ó. Você vai pra cá, eu vou pra cá. Cada um foi pra um canto tentar achar a loja de construção. Não achou, a gente foi achar em outra cidade. A gente voltou com a conexão, fez lá, conseguiu aplicar a massa. Aí terminou isso, ainda não dá pra pintar, tem que secar a massa. Aí você espera secar a massa, pintou, e aí tem que gravar o resultado. Uhum. Então daí que eu consegui gravar o resultado, a gente chegou em São Paulo, era de madrugada, tipo, sei lá, 5 da manhã. Que doideira, velho. E a cabeça tá boa ainda? Mas deixa eu te perguntar. Às vezes dá um piripaque. Às vezes falha, né? E foi melhorando o branding mesmo do escritório com essas ações que vocês foram fazendo, o quadro na Eliana? Você sentiu que isso... Tem quanto tempo isso, inclusive? Desde 2019 que eu gravo. Já tem um tempinho, né? Faz 3 anos. E foi crescendo mesmo o reconhecimento do escritório? Foi. Por exemplo, depois que eu gravei com a Eliana, eu recebi alguns convites para fazer propaganda de algumas empresas de fechadura, empresa de porta. Assim, eu nunca imaginei entrar nesse ramo. Quando eu montei o escritório de novo, era para vender projeto e obra. Mas já tava no teste vocacional, velho. Não vai querer fugir não, velho. E aí tiveram outras consequências, né? Eu tenho um podcast também, né? Que eu fui âncora. Então foram acontecendo outras coisas por conta do programa, clientes, enfim.
Cara, Que animal, né? que história bacana, né, cara? É muito legal ver essa veia empreendedora que tem nas pessoas. Eu fico muito feliz de te conhecer pessoalmente. Eu acho que tá faltando muito disso aqui ainda em muitas pessoas. Essa veia de fazer e acontecer. Você chegou a oportunidade lá do programa, você falou, pô, podia só dizer não, falou, não dá. Não, peraí. Deixa eu ligar aqui, vamos ver, vamos fazer isso acontecer. E ser empreendedor tá mais na ação do que mais nada, né? Então você sempre foi o cara que, tipo, vou abrir o escritório, vou fazer obra. Apareceu a oportunidade de fazer obra para terceiro, vou fazer obra para terceiro. Apareceu, vamos fazer o programa em 3 dias, vamos fazer o programa em 3 dias, vamos recuperar a casa. Então... Tem coisas que eu falo não também. Não, sim, tem que saber, tem que saber julgar ali o que é oportunidade e o que não é, né? Mas uma coisa que eu sempre fui, isso eu não sei nem se falar se é um defeito ou se é uma qualidade, mas eu vou até o fim de tudo. Eu não entrego nada pela metade. Não consigo. Nem que eu fique 3 dias sem dormir, mas eu vou isso é muito entregar. legal. Eu acho isso muito bonito, cara. Eu fico orgulhoso de ver isso. Isso me dá mais motivação ainda para continuar fazendo mais coisas. A gente também faz várias ações diferentes. Sou um cara incomodado também, que gosta de estar sempre se envolvendo num desafio, né? Não tem tempo para fazer tudo, né? Mas a gente tenta arrumar o tempo ali. Até pergunto para eles ali, a gente precisa fazer uma reunião, conversar por uma coisa. Aí fala, o que vocês fazem da meia-noite às 6 da manhã? Né? Mas, a gente tem muita ideia e pouco braço. Mas cada coisa dessa que vai surgindo vai consumindo tempo. Né? O próprio podcast, a gente, numa sala de reunião, a gente bateu 5 minutos de papo, na semana seguinte a gente estava gravando. E as coisas foram conectando, né? Pessoas, Sim. amigos que podiam fazer produção e tudo mais, e juntou tudo. E estamos aqui hoje com você. Né? Acho que uma coisa legal também é que a gente fala muito com o pessoal da área, né? Então deve ter muita gente, muito arquiteto que está começando, o pessoal às vezes está até em dúvida de como começar, e acho que a jornada que você trouxe, essa questão do empreendedorismo, enxergar oportunidades, enxergar dores que você tinha e aplicar isso de alguma forma. Trazer soluções, né? Isso vai ser, acho que, muito interessante para quem está começando e assistindo agora. Vai dar um norte para... E quem tá começando, pede 5 dias grátis lá no escritório do Bruno. Pode mandar. Ele vai mandar abrir uma ala lá para 5 dias. Se você for bom, ele vai ficar. Pensa assim, se chegar 100 arquitetos recém-formados, você empregar cada um por 5 dias, você não tem mais folha de pagamento. Faz um planejamento aí de uma escala, se você bolar direitinho, velho. A gente já viu que você é um cara bom de planejamento, então... Interessante. Trabalhe 5 dias e ganha 1 ano de experiência. Cara, mas não é fácil. Igual você tá falando, a pessoa que tá começando, você acha que você vai montar o escritório e vai ter pronto, cliente. Você não vai precisar trabalhar meio período, vou viajar, é melhor você parar agora. Não, eu vou empreender para ter uma vida fácil, né? Não, se você quiser ter uma vida mais tranquila nesse ponto, vai trabalhar pros outros. Porque sendo empreendedor, você não vai. Não vai. Não vai. Talvez um dia, se você vender sua empresa por 100 milhões para alguém, né? Aí você até chegar lá... Não, até você acertar tudo, por exemplo, eu fui criando processos, fui criando coordenadores que me ajudam a supervisionar, né? Mas até você ir desenvolvendo tudo isso, hoje ainda não tá redondo. Hoje eu tenho que me dedicar muito para a empresa. Muito. E ainda eu sei que eu vou ter que dedicar muito tempo ainda. Então, assim, não é fácil. Se você achar que... eu vou... Porque eu vejo que a arquitetura aqui, isso eu acho muito engraçado. Aqui no Brasil, as pessoas, às vezes, elas entram no escritório, ficam um certo tempo e já seguem carreira solo. Não tô falando que isso é um problema, uma coisa, não tô nem criticando, porque eu acabei fazendo isso, né? Mas diferente de outros países, você vê nos Estados Unidos, Europa, o pessoal faz carreira em empresas e escritórios de arquitetura. Isso eu não vejo acontecer. Acho que, se bobear, acho que mais de 70% dos arquitetos, eles chegam num período ali, eles se desgarram, né, dos escritórios e seguem carreira solo. Muitos se frustram, né? Outros dão certo. Mas não é fácil, é o que eu comentei. Se você acha que você vai ter uma vida tranquila, é melhor você trabalhar para os outros, né? Porque eu tive muito prejuízo nesse meio tempo. Teve essas planilhas, puta, ó que legal, tá tudo redondo agora, mas lá atrás, quanto prejuízo? Eu assinei contrato ali falando que ia custar tanto, mas aí, eu assinei o contrato, eu assumi, né?
Teve obra que fechou no negativo, mas eu assumi, porque era uma coisa que eu queria dar certo, eu tava vendendo um conceito, uma ideia. Então, até chegar as coisas ficarem redondas, é um trabalho árduo e muito dinheiro gasto, né? Muito dinheiro gasto. É a mesma coisa lá pra gente. São 29 anos de empresa que a gente fez errado por muito tempo, muitas coisas. E aí você vai aprendendo capengando ali. Puta, tive um prejuízo aqui, um ano ali, na fábrica mesmo, né? Esse processo não funciona, vamos mudar, vamos treinar, vamos mudar o layout. E isso a gente foi criando uma casca. Sim. E aprendendo a melhor forma de operar para que aquele problema não volte a acontecer. Sim, mas a gente ainda aprende todo dia. Mas é o que você falou. Sempre. A melhor empresa não é que não tem erros. Eu sempre falo isso aqui, né? A melhor empresa não é que não tem erros, porque essa não existe, né? É aquelas que aprende com aquilo que erra, né? E que está predisposta, quando acontecer, resolver para o cliente, assumir o custo e acabou. E a empresa que falar que não tem erro é melhor você nem contratar, porque... É mentira. E ele tá errando e ele não sabe, é pior ainda. Ele não sabe. Mas é que, assim, aquela autoconfiança é super perigoso, porque em algum momento vai ter um erro ali, né? Só que assim, é diferente. Eu erro, mas eu assumo aqui, pode ficar tranquilo aqui. Mas é o que você comentou. O importante é você aprender com os erros. Agora, se você insistir com os erros, aí você vai se afundar feio. Sempre que a gente pega alguma coisa errada, a gente já quebra lá como que a gente vai... Quebra o pau, né, que a gente fala, pra como que a gente vai resolver isso. Pra que aquele problema não aconteça novamente. Isso acontece, não tem... Sempre. Principalmente com obra. É muito imprevisto, é muita variável, é muito... pessoas diferentes trabalhando no mesmo local, então acontece, não tem como dizer que não acontece. Agora é a sua atitude em cima do erro. Isso mesmo. A gente assume erros que nem foram nossos. E a gente fala, não, vamos resolver para você, não se preocupe. e eu vejo isso pouco, né? Então talvez seja por isso que a gente também perdurou por tanto tempo aí no mercado. Meu pai construiu essa empresa e a gente tenta levar ela para mais pessoas, mas foi sempre nessa relação justa e transparente com o cliente. Aconteceu isso, a culpa foi nossa ou não foi nossa, mas a gente vai resolver dessa forma. Tudo bem para você? O que você prefere que a gente faça? Assim ou assim? Seja transparente, né? É a melhor coisa. Sim. A gente já fez móvel de novo por causa de 1 ou 2 centímetros de erro. Já fiz. Por quê? Tá errado. Você faz questão que eu troque ou você aceita esse 1 ou 2 centímetros? Não, faço questão. Tá bom. Né? Então... Existe... Eu tive um exemplo legal que eu falo lá nas reuniões lá no escritório. Quando eu tava fazendo porque eu fiz mais de 50 apartamentos lá no prédio, então era assim, não todos tinham a mesma metragem, né? E aconteceu o mesmo erro nos 2 apartamentos. Um erro de gestão ali. O coordenador, na hora de mostrar ali para o cliente, fazer uma vistoria, ele comentou nada. Falou, não sei se ele vai se incomodar. Ficou quieto. O outro, o coordenador, apontou o erro dele. Falou, aqui eu errei. E aí, qual que foi o resultado disso daí? O que apontou o erro dele mesmo, o cliente falou, legal, tô vendo que você tá apontando seus próprios erros, então sinto até mais confiança, porque você tá de olho no que tá acontecendo. Fica tranquilo, pode deixar assim. O outro que escondeu, o cliente pediu para refazer um monte de coisa. Ele saiu procurando defeito. Saiu procurando defeito. Mas isso acontece. E a coisa que me deixa mais nervoso é a pessoa olhar um problema, ver um defeito e falar, não, isso aí passa. Passa o quê? A pessoa paga caro no produto. Sim, e aí você vai deixar ela ver um defeito. Às vezes ela pode nem reclamar, mas ela vai olhar e não vai gostar. Sim. E às vezes ela não reclama porque ela não quer ser chata. Sim, né? Só que o que ela faz? Ela não volta. É só essa resposta que ela te dá. Ela não volta a fazer coisas com você. Mas é isso mesmo. Então não existe isso passa. Tá com defeito, troca. Se fizer uma vistoria e só o cliente apontar os defeitos, péssimo isso. Coordenador. Péssimo. Falho. O coordenador não tem que só mostrar o que tá certo. Mostrar o que tá errado também. Aconteceu uma falha aqui, nós erramos aqui. Isso. Vai ser solucionado dessa forma ou dessa forma. Ou dá a opção pro cliente escolher. A gente pode resolver assim ou assado. O que você prefere? Seja transparente, Você acha que uma moldura aqui resolve ou você acha que tem que trocar mesmo? Não, precisa trocar. Então, beleza, vamos trocar. Vê se passa, que é o que você comentou. Mas não. Não falar é muito pior. Às vezes o cara toma a decisão ali, isso passa, mas no julgamento dele, né? O correto seria ter o julgamento do cliente, que é quem vai usufruir daquele produto.
E muitas vezes o cara fala isso passa, mas na casa dele ele não ia aceitar um negócio daquele. Então, essa história da casa, eu acho que é o melhor resumo, assim, mas qual que é o seu senso crítico? Isso aprova para o seu controle de qualidade? Eu imagino como se fosse sua casa. Exato. Pronto, acabou. Você ia gostar disso na sua casa? Faça como se você estivesse fazendo para você. Você está fazendo a reforma ali? Faz como se estivesse fazendo na sua casa. Se você estivesse fazendo na sua casa, tá perfeito. Não tenho nem que comentar aí. Mas isso é uma briga diária com a mão de obra. Mas Tem que ser e tem que estar sendo chato mesmo o tempo todo. Tem que ficar em cima. Porque isso acontece... Infelizmente. Por isso que eu falei... E o custo nem é dele, é só ele fazer, é só o trabalho mesmo, né? O custo é nosso. Mas por isso que eu falei que todas as obras eu coloco uma pessoa para gerenciar. Então não tem assim, o Bruno tá coordenando uma obra e o cara fica passando. Não, toda obra minha tem um cara lá que tá gerenciando. Todo santo dia ele passa lá. Porque infelizmente, se não tiver isso, não anda. O cara chega meio-dia, aí não sei, o cachorro morreu, aí não sei o que. Tá chovendo. Tá chovendo. Fica enfim, não anda. Então você tem que... Toda semana tem uma doença nova. O cara já matou a família inteira que tem velório pra ir. Teve um que matou 2 vezes o pai dele. Aí a gente pegou essa... Tem um cara que a gente segue, né, que ele fala disso. Eu esqueci o nome dele. Esse pedreiro é muito comédia, velho. Tem um pedreiro de Goiânia. E o cara, ele faz o estereótipo do pedreiro, né? E aí ele tem lá como se fosse um viciado. E aí ele fala, eu sou viciado em pedir mais material do que precisa. Aí ele faz, depois eu mostro pra você, é muito engraçado. Eu esqueci, depois eu pesquiso. Um dos vídeos meus que mais tem comentário, e é engraçado, assim, o pessoal fala, pô, mas você não se incomoda? Tem gente que tá te xingando aqui, não sei o que. Eu me divirto com os comentários. É um vídeo que eu ensino o pessoal a instalar revestimento, porcelanato, como que você faz corte, né? E aí é engraçado que tem muito pedreiro que fala, você novinho, essa idade aí, o que você acha que você, com essa idade, você quer me ensinar que eu tenho 60 anos? Porque eu falo que até tal tamanho não adianta você usar mais um martelinho, né? Você tá louco, eu sempre uso martelinho, você quer me ensinar, esse cara aí, excluem ele, não sei o que, o pessoal... E é engraçado, porque fica um pedreiro, e todos os comentários que eu vejo ali, pedreiro, azulejista, o pessoal brigando feio ali, sabe? E eles vão discutindo entre si já ali, né? E me xingando um monte. O que esse cara tá falando? Ele quer ensinar, agora acabou de chegar, aí já quer... Aí eu penso pro pessoal, não sou eu que tô falando, eu tô falando de uma norma aí que existe e foram feitos testes e não faz efeito o martelinho, então, enfim. Quem comentou disso também foi o Ricardo da biomassa, né? Que ele tem a argamassa diferente para aplicar e ele sofre por isso também nas obras, né? Que o pessoal tá acostumado com o cimento normal. O Ricardo faz bastante coisa com ele, eu conheço faz muito tempo. Ele veio aqui no podcast, empreendedor incrível também, Ricardo. Ontem, né? Um cimento queimado também. A gente sorteou ontem no podcast, né? O cimento queimado do Ricardo. Tem um que eu assinei. Só sortear a minha cor lá. Olha só, velho. Eu assinei 3 cores lá pra ele, que seriam tendências pra esse ano. Olha legal, que da hora, velho. Legal. A gente deu a opção da pessoa escolher a cor, vamos ver agora. É um Wagner lá de Petrópolis, né, que ganhou. Muito simpático e agradeceu, ficou muito feliz. Aí, Wagner, escolhe a minha cor aí. Ô, Bruno, a gente faltou falar aqui também da sua participação no Viva Decora, né? Que é um projeto que você participa também. Conta um pouquinho aí desse projeto. Mais um projeto. O Viva Decora eu gravo bastante vídeos para eles. Até deu uma pausada por conta de tempo mesmo. Gente, para quem não conhece, Viva Decora é um canal de decoração que tem no Instagram e no YouTube. Tem muitos seguidores, eu nem lembro quantos 400 é e lá, sei lá, 1000 cacetada. Assim, tem muitos seguidores. E na verdade eu comecei a gravar vídeo com eles. Eu recebi um convite. Até antes de entrar no Viva Decora, até é legal isso. Eu tô pensando aqui como que eu conhecia o Viva Decora. Porque assim, quando eu montei o escritório, que eu falei para vocês, eu falei, eu vou montar o escritório, mas assim, eu saí dessa construtora, só para vocês terem uma ideia, eu saí sem dinheiro nenhum. A gente tava com uns problemas, a construtora tava quebrando, devendo salário, enfim. Eu montei a empresa sem capital de giro nenhum, não tinha grana. Eu fechei um projeto e aí eu contratei 2 estagiárias
E a primeira coisa que eu fiz, ao invés de eu pegar o dinheiro para mim, eu contratei uma assessoria. Falei, não adianta eu entrar no mercado sem ninguém saber quem que eu sou. Tem que dar as caras. Então, o primeiro mês que eu abri a empresa, eu já contratei uma assessoria. Essa foi a visão já de... Porque eu falei, vou tentar vender projeto, quem que é esse Bruno? Nossa, mas você foi meio maluco, hein, velho? Porque você tava sem capital de giro, sem grana nenhuma. Eu gastei você tudo. Já meteu esse dinheiro no começo? Tudo. E confiando que ia dar certo. Eu falei, eu consigo manter em 2 meses a empresa. Você não avisou isso para as estagiárias, né? Mas aí eu fui correndo atrás, igual hoje. Hoje, para eu conseguir manter o escritório, a gente tá com quase 30 funcionários lá. Então, começa o mês, eu já tenho que correr atrás para conseguir, né, manter a empresa. E aí, o pessoal da assessoria me apresentou para a Viva Decora. Falou, tem um canal no YouTube que eles querem fazer umas gravações. Eu falei, puta, gravar não é comigo, eu sou arquiteto. Não, vai lá. E aí foi o primeiro contato, assim, com gravação. O primeiro vídeo foi horrível, assim, porque eu sou tímido, né? Então, mas eu era muito mais tímido que antes. Então, puta, o vídeo teve que gravar várias vezes, mas foi o primeiro contato. E aí eles me chamaram para gravar outras vezes. E eles sempre vinham com umas pautas mais técnicas, assim, porque eu sempre gostei um pouco, vocês perceberam, assim, não só da parte de decoração, mas eu vou, assim, impermeabilização, isso, não sei. Enfim. E aí eu fui gravando com a Viva Decora, gravei muitos vídeos com eles, e aí chegou um momento ali que eu não conseguia mais, que eu falei que eu dei uma pausa, e aí eles me chamaram para um projeto novo. Eles falaram, Bruno, a gente está com um projeto novo, a gente está com um patrocínio aqui muito legal, só que a gente precisa de um âncora. E aí precisa entrevistar algumas pessoas conhecidas no mercado. E aí eles falaram, a nossa ideia é essa e essa. Aí eu já dei um palpite, né? Eu falei, puta, não tá legal isso. Que tal a gente chamar, ao invés de tal pessoa, essa outra pessoa? Eu falei, vamos já começar com o pé direito, né? Vamos chamar a melhor fotógrafa de arquitetura que a gente conhece do Brasil no ramo de arquitetura. Vamos chamar. Então, a gente começou. Eu falei, vamos. Mas a gente não tem o contato. Né? A gente não tem o contato. Deixa que eu vou atrás. Aí eu liguei para uma pessoa. Você tem o celular, né? Eu liguei, tem um projeto novo, um podcast, não sei o quê. Enfim. Aí e foi uma coisa muito nova para mim. É totalmente diferente da televisão. Porque a televisão eu gravo. O primeiro programa não tinha isso, mas depois, agora eles mandam pra mim, eu tenho que decorar a fala. Sério? E aí eu chego lá, Bruno fala isso, o espectador fala isso. Enfim, e aí na TV eu tô gravando, mas assim, se eu erro, aí volta, faz de novo, faz assim, mostra pra ela. Agora no podcast, primeiro eu me perdi muito, porque eles falavam aqui comigo, puta, isso daqui me desconcentrava pra caramba, eu achei horrível isso. Porque tinha o cara que tava lá dentro, e eu tava fazendo as perguntas, escutando ele, tentando ler, eu falei, puta, ferrou. Primeiro muitos sentidos aqui sendo acionados ao mesmo tempo. Muita coisa. Mas foi um projeto bem legal, assim, eu gostei, daí a gente fez as entrevistas, e aí também eles já me convidaram para fazer propaganda, por exemplo, já fiz propaganda para Intelbras, foi tudo convite deles. Então, top, foi uma parceria bem legal que eu fiz com a Viva Decora. E o podcast tá rolando ainda lá no canal? Tá rolando. Tem 4 vídeos lá que eles subiram. Legal. Foram 4 entrevistas. A gente assistiu uma parte do episódio de fotografia. Inclusive, a gente já viu umas dicas pra gente usar também lá. Bem da hora, bem legal. Aquele ficou bem legal. A gente quis trabalhar cada um com uma área totalmente diferente. Um fotografia, outro é paisagismo, outro feng shui, outro decoração. Então, a ideia era justamente essa, explorar coisas diferentes. Legal. Compartilha esses contatos aí com a gente. Não, mas o meio todo tem que se ajudar, não é concorrente. Tá ajudando a disseminar conhecimento. Então isso é muito importante. Quanto mais canais tiver isso falando, melhor. Não existe isso, esse é melhor, esse é pior. Mas um puxa o outro. Isso é muito... essa geração pensa muito assim, né? Antigamente eu escutava, mas você vai compartilhar essa informação,
Outro dia eu fui dar um treinamento lá na obra do porcelanato também, porque eu gosto muito dessa área de como você fazer restauro do porcelanato, recorte. Eu fui dar um treinamento pro pessoal da obra. E aí veio um coordenador, me chamou de canto e falou: mas você vai ensinar pro pessoal isso, aí o pedreiro vai aprender e vai fazer sozinho por conta. Eu falei: pô, mas é o risco, velho. Porra. Mas a gente tem que compartilhar as informações, porque se você quer que todo mundo, né, caminhe, é uma besteira. A hora que você está compartilhando informação, na verdade você está agregando muito, você tá ganhando informação, você não tá, ninguém tá roubando nada. Sim, você agrega muito. Henry Ford falava isso, é melhor você treinar, usar e perder do que você ter uma equipe medíocre que não sabe nada. Mas Né? faz Então, todo sentido. sempre vai valer a pena treinar. Independente se a pessoa vai te abandonar, se não vai, isso é uma outra questão. Né? Existem outras coisas Não tá que no seu influenciam. controle. Não tá no seu exato. controle. Mas é melhor você treinar e ter pessoas boas sempre com você do que você nunca ensinar Sim. e ficar com funcionários medíocres, né? Que é uma não besteira. evolui, tá na média ali e nunca evolui, não tem conhecimento a mais, né? Não vou compartilhar como que você faz isso, porque os outros escritórios vão copiar. Exato. A gente é totalmente contra isso, né? É. A favor de compartilhar as informações. E quanto mais canais estiver falando disso, mais vai ser importante, mais o nosso mercado vai ser reconhecido, mais vai ser valorizado e todo mundo ganha, né? Sim, com certeza. Então isso é muito importante. E Bruno, como é que o pessoal te acha aí nas redes sociais? Fala aí seu Instagram, seu YouTube. Todos os Olha, canais, né? Todos os canais. Escolhe um aí, velho. Escolhe um e fala. Então eu tô com bastante canal em rede social. TikTok, YouTube, Pinterest, Twitter. Mas todos eles é Bruno Moraes Arquitetura. Bruno Tá? Moraes Arquitetura. Então, o que a gente mais utiliza, que é o Instagram, né? Que é muito imagem, né? A arquitetura vem de imagem, né? Então, vamos dizer, o mais forte ali é o Instagram de todos eles, é @Bruno Moraes Arquitetura. Tá? Mas se você digitar Bruno Moraes Arquitetura, é o site, é o canal do YouTube. Se for lá no eles. Instagram, Aí o pessoal- acha todos os Aí canais. o pessoal né? quiser assistir o podcast, é só procurar no canal da Viva Decora. Sim. Aí vai encontrar lá o podcast que você o podcast que eu gravei, tá. isso. Isso. Vai tá. Mas assim, tem o meu canal do YouTube, que daí você clicar lá, vai direcionar pro canal da Viva Decora. Então tem todos os vídeos que eu participei do programa da Eliana. Em todo. Então, se entrar no meu canal do YouTube, tem os vídeos da Viva Decora, tem o podcast da Viva Decora. Legal. Tem- Então siga lá o Bruno Moraes, pessoal. E também, não seja sem vergonha, né? Vai lá, clica em inscrever-se, Curte, clica no pelo sininho, amor de curte, Deus. comenta, manda pergunta pro Bruno aí. Chama ele lá no DM, faz pergunta de arquitetura, pede pra trabalhar 5 dias lá no escritório. E é isso aí, pessoal. Bruno, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom o papo. Obrigado Foi muito por melhor ter- até te conhecer pessoalmente, foi muito melhor ainda do que eu imaginava de quem era você. Então, você trouxe ainda mais inspiração aqui pra gente. Muito Parabéns, obrigado pela presença. parabéns pela sua jornada também e obrigado por compartilhar isso aqui com o pessoal, que eu acho que vai ser de grande valia. Obrigado vocês pelo convite. E quem sabe, né? Eu chamo vocês lá, a gente faz, Bora. faz um retorno aí no meu podcast. E a gente Opa. conta a nossa história do podcast, da GD, Sim. dos móveis, como é que a gente começou. Isso aí Legal. já conta com a gente. Obrigado. Tá certo? Obrigado. Pessoal, até a semana que vem. Foi muito bom esse episódio aqui com o Bruno. Aguardo vocês na semana que vem com mais episódios, com mais coisas de arquitetura, reforma. Até semana que vem e tchau. Tchau. Falou. Tchau.